Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, queria, antes de falar no tema que me trouxe à tribuna, me solidarizar com o vereador Ivan Duarte. Eu também, quando li a matéria a respeito dessa verba publicitária para os times de futebol, logo me veio em mente o dinheiro que não temos ainda para comprar os autoclaves nas unidades básicas de saúde. Eu terminei o ano passado falando que nós ainda hoje não temos em Pelotas condições de atender nas unidades básicas de saúde um curativo sequer. Uma gaze não dá para botar. E tudo isso por conta de nós não termos lá um aparelho esterilizador, um autoclave. Com esses 85 mil que foram mencionados, nós compraríamos autoclaves para todas as unidades básicas de saúde. E aí eu me pergunto, que falta de critério? Não está faltando exatamente nessa administração eleger prioridades? Ver o que é prioritário e gastar no que é necessário e deixar de gastar no que não é necessário? Não é isso uma tônica que se repete, uma situação que se repete em várias ações desse governo? Falta de critério. Falta de critério. Qualquer pessoa de bom senso, e aqui disse o vereador muito bem, o vereador Ivan disse, é bom senso, não é nem uma questão de visão política mais abrangente, é bom senso. Se nós não temos dinheiro para tudo, e isso os números mostram aí, não temos. Não temos as condições básicas de atendimento na saúde, não temos as condições básicas de atendimento na infraestrutura, a educação, as nossas crianças estão em salas de aula sem condições adequadas, sem alimentação, nós não temos creche suficiente no município, a trabalhadora não consegue deixar o filho para poder trabalhar. Não é uma realidade isso? Ora, como é que um município com essa realidade pode se dar o luxo de fazer gastos em outras áreas que não são as prioritárias? Então é uma questão de bom senso, é uma questão de eleger prioridades. O governo está sem critério, está agindo sem critério. Isso sucessivamente, infelizmente. Mas o tema que me traz à tribuna, então, eu quero aproveitar os minutos que me restam, não é menos polêmico que esse proposto pelo vereador Ivan. É um tema que eu há muito tempo me perguntava de que forma nós, em Pelotas, de que forma o município poderia tomar alguma providência em relação ao disparate que é hoje o processo eleitoral no nosso país. Nós falamos tanto em reforma política e ficamos esperando, olhando para Brasília, esperando que venha de Brasília uma solução. E o país inteiro fica olhando para Brasília. E eu me perguntava, aqui em Pelotas, o que nós, vereadores de Pelotas, podemos fazer para dar um passo nessa direção? O que nós podemos aqui fazer para melhorar? Para responder um pouquinho aquilo que foi o movimento lá de 2013, das pessoas na rua pedindo uma moralização, mais ética na política. Como é que nós podemos caminhar nessa direção? Eu li uma matéria no jornal, no final do ano passado, que me deu uma luz e que eu acho que eu achei aqui um caminho que eu quero compartilhar com vocês para que nós consigamos aí dar um passo na direção da moralização do processo eleitoral, pelo menos no nosso município, e que isso possa se repetir em vários municípios do país. Foi aprovado recentemente em Porto Alegre uma proposta do vereador Marcelo Esgarbosa, do PT,
um projeto de lei que proíbe que o Legislativo ou o Executivo possam contratar ou prorrogar contratos com empresas que tenham financiado campanhas políticas ou financiado partidos políticos. A proibição de contratar por 4 anos daqueles que financiaram inibe aquilo que nós assistimos aqui na CPI da Fernando Osório, a manifestação da consultora Pelotense, uma empresa consultora que disse que investe em todas as campanhas para ter a simpatia dos administradores. Essa simpatia de sucessivos administradores tem nos custado muito caro. A sociedade tem pago um preço caríssimo por isso. Cada real investido por uma empresa em uma campanha política rende pelo menos R$8 para essa empresa. Isso são números oficiais. Tem gente que diz que rende até R$20 para a empresa. Veja o que eu estou dizendo. Cada real, que não é doação, né? A empresa não faz doação. A empresa privada faz investimento. Ela investe, ela quer ter retorno. É diferente da pessoa física que tem a sua ideologia, tem o seu pensamento e quer ajudar para que essa ideologia vá avante. O que nós estamos falando é de uma empresa privada que visa lucro. O que essa empresa privada quer financiando campanha eleitoral? Deturpa a democracia, vereador Ivan. Deturpa a democracia. O processo eleitoral brasileiro está deturpado pelo poder econômico das empresas. E nós sabemos disso. Domina completamente, basta ver, tem empresas que têm mais de 100 deputados eleitos nessa última eleição. Elas dizem até com orgulho, não, nós patrocinamos aí, vários deputados se elegeram, se vangloriam. Agora, a gente fica um pouco impotente olhando esse quadro nacional. Agora, nós podemos, em Pelotas, fazer a nossa parte. Nós podemos, e eu vou propor, e quero o apoio de todos os senhores, nós podemos propor aqui uma lei municipal que proíba que o município, que o legislativo, que o poder público contrate com essas empresas financiadoras. Porque é isso que elas querem, né? Elas investem para ter lucro. Se nós proibirmos a contratação, estamos criando um critério aqui de moralidade pública. Um critério de moralidade pública para Pelotas, que Porto Alegre está debatendo. Foi aprovado na primeira votação, está debatendo. Que o STF está debatendo. Já tem 6 ministros do STF que também concordam com essa nossa posição. A OAB, junto com outras entidades sociais, está propondo isso em nível nacional. Mas tudo isso é muito lento. E eu acho que os municípios, tomando para si essa tarefa, poderiam começar a minar as bases da corrupção no país. Se cada município multiplicar uma legislação que proíba que as empresas que investem em campanhas políticas possam contratar depois com o município, possam contratar depois com o Poder Legislativo, se nós cortarmos isso, país afora, nós estamos cortando a raiz do mal. Porque a deturpação do processo eleitoral do nosso país chegou a níveis insuportáveis e a corrupção, ela surge, em grande parte, nesse momento pós-eleitoral, quando o administrador se vê depois cobrado pelo empresário que investiu e quer ter o seu lucro de volta. Mas quem perde, quem paga a conta, é toda a população, que depois não tem recursos
para as coisas fundamentais: saúde, educação, segurança. Estamos na situação em que estamos. Então eu peço a atenção máxima dos demais vereadores. Nós vamos entrar com esse projeto ainda hoje ou mais tardar amanhã. Eu queria ter a aprovação unânime da Câmara de Vereadores de Pelotas para poder dizer para o país inteiro que Pelotas está dando a sua contribuição. Nós estamos dando um passo na direção de mais ética e maior moralidade política no nosso município. Obrigado.